O rei Alpha entrou no palácio disfarçado de guarda. Ninguém imaginava que ele estava escolhendo sua futura rainha. Olá a todos! Na manhã em que o palácio Silvercrest abriu seus portões para as mulheres mais celebradas do reino, uma criança assustada aprendeu que a misericórdia pode ser mais perigosa do que a crueldade. Owen Reed, de 12 anos, caiu de joelhos no pátio leste. Uma mão pressionava uma sacola de entregas rasgada, enquanto o mordomo do palácio erguia um chicote de couro sobre ele. Ao redor, os servos baixavam os olhos. Nobres convidados passavam sob estandartes de seda, sem diminuir o passo. Ninguém queria arriscar seu lugar por um menino cujo único crime fora deixar cair um convite lacrado na lama. Ninguém, exceto Maren Whitlock. Antes de continuarmos, por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para ajudar nosso canal a crescer e trazer mais histórias como esta à vida. Maren deu um passo entre a criança e o chicote que descia. O couro atingiu seu antebraço em vez disso. A dor passou por ela, aguda o suficiente para roubar seu fôlego, mas ela não se moveu. Ele entendeu seu erro, disse ela calmamente. Você não precisa fazer ele sangrar por isso. Gu Mordomo, Sr. Darren Pike, olhou para ela como se uma cadeira tivesse falado. Maren era uma ômega das estufas de ervas do palácio, uma mulher com um vestido azul acinzentado simples, cabelos louro-acinzentados escapando de sua trança e uma cesta de matricária seca aos seus pés. Ela não tinha título, família rica e nenhuma razão para acreditar que alguém a defenderia se Pike decidisse punir os dois. Isso não é da sua conta, ele retrucou. Tornou-se da minha conta quando você ergueu esse chicote. A alguns metros de distância, um guarda recém-chegado parou sob a sombra do arco. Ele usava botas desgastadas, armadura de couro envelhecida e uma capa cinza sem decoração. Seu cabelo castanho escuro fora cortado grosseiramente o suficiente para sugerir disciplina militar, embora a cicatriz fina perto de sua mandíbula esquerda lhe desse uma vantagem que nenhum uniforme podia suavizar. A lista de chamados do palácio o nomeava como Evan Cole. Nenhum dos servos que observavam o reconheceu. Ele não disse nada. Apenas estudou Maren com olhos cinza-prateados que não perdiam muito. O rosto de Pike ficou vermelho. Além do pátio, sinos soavam da torre oeste, anunciando o início da Semana da Rainha. Carruagens lotavam a entrada de mármore, cada uma carregando filhas de poderosas famílias alfa que vieram para ser admiradas, testadas e talvez selecionadas. Servas carregavam rosas para o salão de banquetes. Músicos afinavam seus instrumentos. Cada janela polida refletia um reino à espera de sua futura rainha. No entanto, aqui, atrás do esplendor, uma serva estava sendo ameaçada por proteger uma criança. Você acha que bondade te faz corajosa? Pike perguntou. Os dedos de Maren tremeram ao lado do corpo, mas sua voz permaneceu firme. Não. Acho que o medo torna o silêncio fácil. O pátio ficou imóvel. Owen olhou para ela com olhos castanhos marejados. Pike ergueu o chicote novamente, mais devagar desta vez, saboreando o aviso no gesto. O guarda desconhecido deu um passo à frente. Foi um pequeno movimento, quase casual, mas Pike notou. Maren também notou. Por um segundo estranho, o ar pareceu apertar ao redor do homem, como se as próprias pedras entendessem uma autoridade que sua armadura simples tentava esconder. Então o guarda baixou o olhar, tornando-se comum novamente. Há algum problema? Ele perguntou. Sua voz era profunda, calma e controlada. Pike o olhou com desprezo imediato. Nenhum que diga respeito a um novo guarda do portão. Então, deveria ser fácil de explicar. Maren virou-se para o estranho. De perto, ela viu o cansaço sob sua compostura e um leve corte em um dos nós dos dedos, ainda escuro com sangue seco. Ele não parecia um homem buscando elogios. Parecia alguém medindo a verdade de tudo o que estava à sua frente. Pike soltou uma risada sem humor. O menino danificou correspondência real. Esta ômega interferiu na disciplina. O selo está intacto, disse Maren. Ela se abaixou, pegou o envelope manchado de lama e limpou a borda com a manga. A mensagem está segura. Punir ele ainda mais não protege nada. O olhar do guarda pousou em seu pulso direito queimado,
visível onde o chicote havia afastado seu punho. Algo ilegível passou por sua expressão, não pena, algo mais profundo e muito mais perigoso. Pike finalmente arrancou o envelope e apontou para a passagem dos servos. Leve o garoto e desapareça antes que eu denuncie vocês dois. Merrin pegou sua cesta, depois ajudou Owen a se levantar. Ela não agradeceu ao guarda por ter dado um passo à frente. Ela não o lisonjeou, nem procurou aprovação em seu rosto. Ela simplesmente encontrou seus olhos e disse: "Sua mão precisa ser limpa antes que infeccione." Então ela levou a criança embora. Evan Cole permaneceu sob o arco, observando-a desaparecer no corredor escuro. Acima dele, os sinos continuavam a saudar mulheres vestidas para se tornar uma rainha. Mas pela primeira vez naquela manhã, sua atenção não estava mais nas portas do palácio. No final da tarde, o palácio se instalara no ritmo polido, esperado durante a Semana da Rainha, onde cada sorriso parecia cuidadosamente ensaiado e cada saudação carregava um propósito oculto. Merrin retornou à estufa de ervas sob a ala leste, colocando feixes de lavanda, matricária e sálvia de inverno em prateleiras de madeira gastas, enquanto a senhora Hester Langley inspecionava silenciosamente cada feixe, sem desperdiçar uma única palavra. A mulher mais velha finalmente olhou para ela por cima de seus óculos com aros de latão e notou a marca escura se formando em seu antebraço. "Você se meteu em problemas de novo?" observou ela. Maren ofereceu um leve sorriso em vez de uma desculpa. Uma criança precisava de alguém. Hester suspirou com a resignação de alguém que conhecia aquela resposta muito antes de perguntar. "Um dia, espero que alguém se lembre de ficar na sua frente." Antes que Merrin pudesse responder, sua amiga mais próxima, Talia Monroe, entrou apressada carregando uma cesta de pão fresco destinada às cozinhas do palácio. Suas sardas se destacavam em suas bochechas coradas, enquanto ela sussurrava animadamente. As damas nobres já começaram a se julgar. Uma reclamou porque o vestido de outra era quase do mesmo tom de carmesim. Merrin riu baixinho, grata pelo breve momento de leveza. Então o reino deve estar em perigo terrível. Sua diversão desapareceu quando passos ecoaram do lado de fora. Um mensageiro informou a Merrin que um dos guardas recém-designados havia ferido a mão e solicitado ervas antes de se apresentar para o dever noturno. Hester acenou em direção ao armário de medicamentos. "Pegue o que ele precisa." Merrin coletou linho limpo, com freio amassado e um pequeno pote de barro de unguento antes de cruzar o corredor silencioso em direção aos alojamentos dos guardas. Ela encontrou Evan Cole sentado sozinho em um banco de madeira, apertando cuidadosamente a tira em seu antebraço com uma mão. De perto, o arranhão em seus nós dos dedos parecia mais profundo do que ela se lembrava. Sem cerimônia, ela colocou os suprimentos ao lado dele. "Você continuou trabalhando", disse ela. "Esse corte deveria ter sido limpo horas atrás." Evan respondeu com um sorriso contido que mal tocava seus olhos. "Alguns trabalhos não esperam. Nem infecções." Ela despejou água morna em uma bacia e gentilmente lavou o sangue seco. Seus movimentos eram praticados, calmos e surpreendentemente confiantes. Evan a observou mais do que observou o ferimento. A maioria das pessoas se apressava ao servir alguém uniformizado, ansiosa para terminar antes de receber críticas. Merrin parecia interessada apenas em fazer a tarefa bem. "Você defendeu um garoto que nunca conheceu", ele disse depois de um momento. "Por quê?" Ela amarrou o curativo fresco antes de responder. "Porque o medo se espalha mais rápido quando pessoas boas decidem que não é da sua conta." As palavras pairaram entre eles. Do lado de fora da estreita janela, risadas flutuavam pelo pátio, enquanto convidados elegantes admiravam os vestidos uns dos outros sob estandartes esvoaçantes. Evan olhou para a celebração antes de olhar de volta para Merrin. "Você não parece impressionada com títulos." Ela colocou o restante do unguento em sua mão. "Títulos me dizem o que alguém herdou. Escolhas me dizem quem eles são." Pela primeira vez naquele dia, o guarda silencioso se viu sem uma resposta imediata. A conversa deles terminou quando Lady Corinne Bellamy passou pelo corredor acompanhada por atendentes carregando caixas bordadas. Seu sorriso polido desapareceu,
no instante em que ela notou Maren ajoelhada ao lado de um guarda comum. Esperava que a cuidadora de ervas lembrasse do seu lugar, comentou ela friamente. Aparentemente, até os servos gostam de desperdiçar suprimentos. Maren levantou-se sem baixar o olhar. Medicina nunca é desperdiçada em alguém que se machucou. A expressão de Corinne endureceu antes que ela continuasse pelo corredor, deixando para trás um silêncio mais pesado que seu perfume. Evan observou Maren cuidadosamente. Ela não havia desafiado a nobre para parecer corajosa, nem se retraído para evitar o conflito. Ela simplesmente se recusara a ceder sua dignidade. Enquanto as sombras da noite se estendiam pelas muralhas do palácio, Gideon Shaw aproximou-se silenciosamente de Evan depois que Maren partiu. O velho intendente baixou a voz até que apenas os dois pudessem ouvir. Você deveria ter cuidado com essa jovem, murmurou ele. Pessoas que continuam escolhendo o que é certo. Evan seguiu os passos desvanecentes de Maren com olhos pensativos, sem saber que em algum lugar dentro do grande salão de banquetes, uma taça de cristal acabara de ser colocada em uma bandeja de prata por mãos que não pretendiam que a celebração vindoura terminasse em paz. O salão de banquetes brilhava sob lustres imponentes, enquanto músicos ensaiavam para a recepção noturna. Cada superfície polida refletia a elegância cuidadosamente arranjada para impressionar as famílias mais influentes do reino. Servos se moviam com precisão disciplinada, carregando taças de cristal, travessas de prata e lençóis bordados através do labirinto de corredores que levavam à câmara principal. Maren não tinha motivo para estar lá até que a senhora Hester Langley entrou apressada na estufa de ervas com um pedido urgente. A cozinha real precisa de ervas calmantes para uma convidada que sofre de tontura, disse ela, entregando a Maren uma pequena bolsa de erva cidreira seca e hortelã. Leve você mesma. Eles não podem esperar. Maren atravessou a passagem de serviço em passo rápido, desviando de atendentes atarefados preparando a primeira reunião formal da Semana da Rainha. Ao se aproximar da entrada do banquete, um aroma forte e amargo flutuou no ar quente. Ela parou imediatamente. Era sutil, quase escondido sob o vinho perfumado e especiarias assadas, mas inconfundível para alguém treinado entre plantas medicinais. Seus olhos pousaram em uma taça de cristal apoiada em uma travessa de prata ornamentada. O aroma não pertencia ali. Ela se aproximou, fingindo endireitar o linho sob os copos, enquanto discretamente levantava a taça para a luz. O líquido cintilava normalmente, mas o cheiro a lembrou de eléboro negro esmagado, uma planta venenosa que poderia imitar ervas comuns em pequenas quantidades. Não sirva isto, chamou ela ao jovem atendente que carregava a travessa. O servo assustado congelou. Por quê? Porque alguém adulterou. Seu aviso chegou segundos antes de Lord Preston Hale entrar no corredor com vários oficiais supervisionando a cerimônia. Sua expressão severa escureceu no momento em que viu Maren interrompendo os preparativos do palácio. Explique-se, exigiu ele. Maren permaneceu composta, apesar de todos os pares de olhos se voltarem para ela. Acredito que esta taça contém algo perigoso. O maxilar de Preston apertou. Acredita? Sua voz ecoou pelas paredes de mármore. Esta recepção recebe as famílias mais importantes de Silvercrest. E você escolhe este momento para espalhar pânico? O atendente que segurava a travessa começou a tremer. Ela apenas me pediu para parar. Preston o ignorou. Você trabalha entre ervas, senhorita Whitlock, não em assuntos de estado. Antes que Maren pudesse responder, Evan apareceu do corredor oposto, respondendo às vozes elevadas sem chamar atenção desnecessária. Ele deu uma única olhada na cena, a taça intocada, a expressão calma de Maren, a impaciência crescente de Preston. Alguém testou o vinho? Perguntou ele calmamente. Preston o dispensou com irritação visível. Esta discussão não envolve guardas do portão. Se alguém está acusando o outro de envenenar convidados, respondeu Evan, talvez confirmar os fatos proteja a todos. O olhar de Preston se aguçou. Desde quando soldados aconselham o Conselho Real? Maren sentiu a conversa entrar em território perigoso. Disse ela. Ela não queria que o guarda silencioso fosse culpado por defendê-la. A responsabilidade é minha,
disse ela. Ninguém pediu a ele para falar. Preston cruzou as mãos atrás das costas. Muito bem. Se sua acusação se provar falsa, você responderá por perturbar uma função real. Ela sinalizou outro servo. Substitua a taça e continue. O coração de Maren acelerou. Por favor, insistiu ela. Pelo menos permita que alguém a examine. Por um breve instante, a incerteza cruzou vários rostos próximos. Evan também notou. A dúvida havia entrado na sala, por menor que fosse, e não podia mais ser ignorada. Lord Preston, relutantemente, fez um gesto para um médico do palácio que inspecionou cuidadosamente a taça antes de adicionar algumas gotas de reagente claro de um frasco de vidro. O vinho imediatamente se tornou turvo, cinza escuro. Silêncio atordoado se instalou no corredor. O médico baixou lentamente a taça. Há contaminação, admitiu ele. Não o suficiente para identificar a fonte imediatamente, mas a senhorita Whitlock estava correta. O alívio nunca alcançou Maren. Em vez disso, a expressão de Preston ficou mais fria. Interessante, disse ele calmamente. Então talvez a pergunta mais urgente seja como uma humilde cuidadora de ervas reconheceu o veneno antes de qualquer outra pessoa. A palavra atingiu mais forte do que qualquer acusação aberta. Conversas explodiram por todo o salão enquanto os rumores se espalhavam de servo para servo. Alguns elogiaram o rápido julgamento de Maren. Outros sussurraram que apenas os culpados notam perigos ocultos tão rapidamente. Evan a observou endurecer os ombros sob o peso da suspeita. Cada instinto o impulsionava a dar um passo à frente. No entanto, fazer isso arriscava desvendar muito mais do que a investigação da noite. Enquanto guardas garantiam a taça contaminada e os convidados eram discretamente redirecionados, Maren percebeu que alguém transformara seu ato de proteção no início de um julgamento muito mais perigoso. E em algum lugar dentro do palácio, a pessoa responsável acabara de aprender que ela podia reconhecer o que os outros não conseguiam. O palácio nunca dormiu de verdade após a descoberta da taça envenenada. Ao amanhecer, cada corredor carregava sussurros em vez de música, e cada sorriso parecia medido contra a suspeita. Maren Whitlock retornou à estufa de ervas antes do nascer do sol, esperando que rotinas familiares acalmassem a inquietação que se instalava dentro dela. A senhora Hester Langley notou as sombras sob seus olhos, mas não fez perguntas. Ela simplesmente entregou a Maren uma cesta de alecrim fresco e calêndula. Leve-as ao velho jardim de treinamento, disse ela. Os guardas pediram suprimentos para a enfermaria. Grata pela desculpa de deixar os salões lotados, Maren atravessou o pátio orvalhado até que o palácio desaparecesse, atrás de antigas muralhas de pedra envoltas em era. O jardim esquecido parecia intocado pelo medo crescente dentro de Silvercrest. Apenas uma figura esperava ao lado da fonte seca. Evan Cole estava de costas, estudando a estátua rachada em seu centro. Sua mão enfaixada quase havia curado, mas sua postura carregava um peso que nada tinha a ver com a lesão. Você veio, disse ele suavemente quando ela se aproximou. Sua mão precisava de um curativo novo, respondeu Maren. Aquilo parecia razão suficiente. Ela substituiu o curativo antigo com concentração silenciosa. Nenhum dos dois se apressou para preencher o silêncio. Finalmente, Evan falou. Posso te perguntar algo? Ela assentiu. Imagine um homem que todos acreditam ter falhado, disse ele. Seus superiores não confiam mais nele. Seus amigos mantêm distância. Se dizer a verdade pudesse custar tudo o que ele construiu, ele deveria permanecer em silêncio? Maren amarrou o linho limpo antes de olhar para cima. Ele é culpado? Não. Seu silêncio protegeu pessoas inocentes? Evan hesitou. Não. Ela deu um passo para trás, encontrando seus olhos sem hesitação. Então ele já perdeu muito mais do que um título. Ele examinou o rosto dela, esperando. As pessoas pensam que a honra vem do que os outros nos chamam, continuou ela. Não vem. Honra é a pessoa que você ainda reconhece quando é forçado a ficar sozinho. A brisa agitou o alecrim entre eles. Pela primeira vez em muitos anos, Everett Calloway se viu ouvindo em vez de julgar. Cada nobre que chegava para a Semana da Rainha falava sobre lealdade, sacrifício e destino.
Merrin foi a primeira pessoa que falou como se essas palavras realmente exigissem algo. E se todos se voltarem contra ele? Ele perguntou baixinho. Então ele deve se tornar a única pessoa a quem ele nunca terá que pedir perdão. A resposta se instalou nele mais profundamente do que ela poderia saber. Por um breve momento, nenhum dos dois falou. Pássaros circulavam acima das muralhas antigas, enquanto a luz da manhã alcançava a fonte abandonada. Teria sido fácil esquecer o palácio além do jardim, fácil acreditar que eram simplesmente duas pessoas comuns compartilhando uma conversa honesta. Então, passos apressados quebraram a quietude. Lord Silas Mercer entrou pelo portão leste com urgência controlada. Ela cumprimentou Merrin com um aceno cortês antes de se dirigir a Evan. O capitão solicita todos os guardas disponíveis no portão leste imediatamente, anunciou ele, enfatizando sutilmente as últimas palavras. Evan entendeu de imediato. A mensagem carregava muito mais do que ordens rotineiras. Algo havia acontecido. Ele se virou para Merrin. Ela notou a preocupação que ele tentou esconder. O que quer que te espere, disse ela gentilmente. Não deixe o medo decidir o tipo de homem que você se torna. Ele deu um sorriso tênue. Vou me lembrar disso. Enquanto Merrin desaparecia em direção ao palácio, Lady Corinne Bellamy emergiu sob uma colunata distante. Ela havia testemunhado apenas os momentos finais. No entanto, a troca silenciosa entre uma humilde cuidadora de ervas e um guarda comum a perturbou mais do que ela estava disposta a admitir. Assim que Merrin saiu de vista, Silas baixou a voz. O portão leste não foi danificado pela idade, relatou ele. Alguém desmontou o mecanismo de travamento do interior do palácio durante a noite. Everett endureceu a expressão. O vinho envenenado foi apenas o começo. Silas assentiu sombriamente. Há mais. Quem quer que tenha planejado isso agora, sabe que a senhorita Whitlock reconheceu o veneno. Ela não é mais uma serva despercebida. Everett olhou para o caminho onde Merrin havia desaparecido, sua decisão mudando naquele instante silencioso. Até agora, ele acreditava que poderia permanecer apenas um observador. A partir deste momento, cada hora que ele permanecesse escondido, poderia colocar a própria mulher que ele admirava em maior perigo. Além dos muros do palácio, um longo uivo de lobo rolou pela floresta, seguido por outro muito mais perto do que qualquer guarda esperava. E Silvercrest de repente percebeu que o verdadeiro ataque ainda não havia começado. O primeiro uivo quebrou a noite antes que alguém visse o perigo. Ele rolou pelas colinas além de Silvercrest, profundo o suficiente para silenciar conversas em todo o palácio. Então veio outro, mais perto desta vez, seguido pelo clangor frenético de sinos de alarme. Servos abandonaram travessas, músicos deixaram cair seus instrumentos e nobres correram para as janelas em confusão. Merrin estava separando ervas frescas com a senhora Hester Langley, quando a buzina da Torre Leste soou 3 toques rápidos, o sinal reservado para um perímetro violado. Hester imediatamente agarrou o pulso de Merrin. Vá para baixo, ordenou ela. Leve os trabalhadores mais jovens para os depósitos de armazenamento. Merrin hesitou apenas o suficiente para coletar feixes de ervas calmantes e uma bolsa de suprimentos médicos antes de guiar assistentes de cozinha assustados, lavadeiras e cocheiros pelos estreitos corredores de pedra sob o palácio. Atrás deles, vozes de pânico ecoavam enquanto os guardas corriam para o portão leste. Acima do solo, Evan Cole corria ao lado de Lord Silas Mercer. Fumaça flutuava através do portão fraturado, onde travas de ferro retorcidas pendiam inutilmente de dobradiças estilhaçadas. Vários lobos, levados a uma frenesi violenta, em vez de caçar com propósito, forçaram a entrada no pátio externo. O ataque era organizado demais para ser aleatório. Alguém havia preparado este momento. Os instintos de Evan gritavam para acabar com a batalha com a autoridade que apenas ele possuía de fato. Mas cada escolha tinha que preservar o disfarce que ainda protegia uma missão muito maior. Ele desembainhou sua espada ao lado dos outros guardas e lutou como se fosse apenas mais um soldado defendendo o palácio. Aço brilhou sob céus escurecidos, enquanto Silas manobrava silenciosamente por perto, protegendo-o sempre que sua força ameaçava revelar demais. Sob o palácio,
Crianças aterrorizadas se agarraram a Maren, enquanto choques distantes derrubavam poeira do teto. Um servo idoso tropeçou, incapaz de continuar. Sem hesitar, Maren a ajudou para a frente, mesmo quando outras imploravam para continuar se movendo. Ninguém fica para trás, disse ela firmemente. Sua calma estabilizou o ambiente mais eficazmente do que qualquer comando. Assim que o grupo alcançou a entrada do abrigo, um rugido ensurdecedor irrompeu do corredor adjacente. Um lobo cinza maciço irrompeu por uma porta de serviço danificada. Seus olhos âmbar nublados de dor em vez de ódio. Vários servos gritaram e se dispersaram. Um menino assustado caiu diretamente no caminho da criatura. Maren deu um passo à frente antes que o medo pudesse superar a compaixão. Ela reconheceu os sinais imediatamente. O animal estava ferido, aterrorizado e levado além da razão. Agarrando a bolsa de ervas, ela se ajoelhou lentamente em vez de correr. Calma, sussurrou ela, sua voz firme, apesar das batidas de seu coração. Você está sofrendo. O lobo rosnou, músculos tremendo, como se lutasse contra algo invisível. Maren esmagou as ervas entre os dedos, permitindo que seu aroma familiar enchesse a passagem estreita. Ela nunca desviou o olhar. Ninguém aqui quer te machucar. Por vários segundos insuportáveis, nada mudou. Então a respiração da fera gradualmente desacelerou. Seus ombros levantados baixaram em centímetros. A fúria desesperada em seu olhar deu lugar ao cansaço. Maren guiou cuidadosamente a criança assustada para trás dela, sem fazer nenhum movimento brusco. Naquele exato momento, Evan alcançou o corredor depois de cortar os últimos atacantes no andar de cima. Ele parou em silêncio atordoado. Diante dele estava a mulher que ele observava discretamente há dias, enfrentando uma criatura que todo soldado treinado teria atacado sem hesitação. Ela escolhera a misericórdia onde todos os outros esperavam violência. O lobo desabou no chão de pedra fria, não resistindo mais. Maren imediatamente notou um dardo de ferro negro enterrado sob seu ombro, coberto com o mesmo resíduo amargo que ela havia sentido na taça envenenada. Sua expressão mudou. Isso não foi natural, sussurrou ela. Evan seguiu seu olhar. Nesse instante, dois mistérios separados se tornaram um. Alguém havia envenenado o palácio, sabotado o portão leste e agora transformara lobos inocentes em armas vivas. Antes que qualquer um deles pudesse falar, Silas apressou-se pelo corredor, o rosto pálido. Estão chamando todos os sobreviventes para o grande salão, avisou ele. O conselho acredita que esta noite prova que o palácio tem um traidor dentro de suas próprias paredes. O grande salão não mais se assemelhava ao lugar onde músicos haviam recebido a Semana da Rainha. O vidro quebrado havia sido limpo, mas o ar ainda carregava a memória do medo. Guardas estavam ombro a ombro pelas paredes, enquanto servos permaneciam incomumente quietos, cada um imaginando em quem deles ainda se podia confiar. Lord Preston Hale dirigiu-se à Assembleia com autoridade praticada. Até sabermos quem abriu o portão leste e envenenou o vinho, anunciou ele. Todos dentro do palácio permanecem sob escrutínio. Suas palavras se instalaram sobre a sala como geada de inverno. Maren ficou ao lado da senhora Hester Langley e Talia Munro, sua bolsa de ervas repousando ao lado dela. Ela ouviu sem baixar os olhos, mas o cansaço pairava atrás de sua expressão calma. Ela passara a noite inteira tratando os feridos em vez de dormir. Do outro lado da câmara, Evan Cole se misturou naturalmente entre os guardas, observando-a com crescente preocupação. Ele havia entrado em Silvercrest, acreditando que podia julgar as pessoas à distância. Em vez disso, cada dia que passava tornava essa distância mais difícil de manter. Durante um breve intervalo, Maren entrou na estufa do palácio, onde a luz do sol da manhã filtrava pelas altas janelas de vidro sobre fileiras de lírios brancos. Ela fechou os olhos por apenas um momento, grata pelo silêncio. Uma voz familiar o quebrou gentilmente. Você deveria estar descansando. Ela se virou para encontrar Evan carregando 2 xícaras de chá de ervas quente. Ele entregou uma a ela sem cerimônia. A senhora Langley me disse que você se esquece de cuidar de si mesma. Um sorriso cansado cruzou seu rosto. Ela diz isso para todo mundo.
Não como ela disse hoje. Eles ficaram juntos observando o jardim de inverno. Nenhum deles apressou a conversa. Ontem à noite, disse Evan calmamente, você caminhou em direção a um lobo ferido enquanto todos os outros fugiam. Maren olhou através do vidro em direção à floresta distante. Não se tratava de escolher entre coragem e medo. Tratava-se de escolher se a dor decidiria o que aquela criatura se tornaria. Evan estudou seu perfil. E se ajudar os outros te colocar em perigo? Ela respondeu sem olhar para ele. Bondade não é um acordo. Se só fazemos o que é certo quando é seguro, então nunca foi bondade. Essas palavras se instalaram nele com força inesperada. Durante a Semana da Rainha, as nobres famílias haviam falado incessantemente sobre honra, destino e liderança. Maren nunca falava sobre essas coisas, a menos que alguém precisasse delas. Naquela estufa silenciosa, sem testemunhas ou expectativa, Everett finalmente entendeu o que procurava desde que se disfarçara de guarda comum. Uma rainha não era alguém que parecia graciosa diante de um trono. Uma rainha era alguém que permanecia a mesma quando nenhum trono estava observando. Antes que qualquer um deles pudesse continuar, Silas Mercer apareceu discretamente na porta. Sua expressão permaneceu controlada, mas a urgência tremeluzia em seus olhos. O dardo recuperado foi examinado, relatou ele depois que Maren saiu de seu alcance de audição. O veneno contém resina das provisões militares do norte. O acesso requer autorização real. O olhar de Everett se aguçou. Alguém dentro do palácio assinou essas ordens. Silas assentiu. E Gideon encontrou mais alguma coisa. Do interior de uma bolsa de couro, ele produziu uma tira estreita de tecido cerimonial azul real, recuperada sob o colar do lobo ferido. Everett reconheceu imediatamente o tecido. Apenas altos funcionários do palácio usavam mantos com essa tecelagem distinta durante a Semana da Rainha. O ataque nunca veio de fora do reino. Ele havia sido levado através do próprio palácio. Quando o conselho se reuniu novamente, Lord Preston questionou as testemunhas mais uma vez. Quando Maren descreveu o dardo de ferro negro e o aroma correspondente que ela havia detectado, Preston dispensou sua observação quase rápido demais. Coincidência, declarou ele. Não podemos construir acusações a partir de fragmentos de pano e da opinião de uma cuidadora de ervas. Everett notou algo que havia negligenciado antes. Preston não estava mais procurando por respostas. Ele estava desviando todos delas. Essa única percepção transformou suspeita em certeza. A conspiração estava se protegendo por dentro. Quando a reunião terminou, Everett observou Maren retornar silenciosamente à enfermaria em vez de buscar reconhecimento por salvar vidas. Ela parou para confortar uma criada de cozinha ferida antes de desaparecer pelo corredor, sem perceber que alguém estava medindo seu coração em vez de suas realizações. Silas parou ao lado de Everett. Você viu o suficiente, disse ele suavemente. Everett seguiu Maren com os olhos até que ela desapareceu de vista. Então, com completa certeza, ele respondeu em uma voz mal acima de um sussurro. É ela. Silas inclinou a cabeça, compreendendo a decisão de imediato. Mas antes que qualquer um dos homens pudesse falar novamente, um mensageiro ofegante irrompeu no salão com notícias alarmantes. Um dos guardas do palácio se apresentou, alegando ter visto Evan Cole perto do portão leste momentos antes do ataque, e o conselho estava exigindo sua prisão imediata. A acusação se espalhou por Silvercrest mais rápido que o vento da noite. Antes que o amanhecer tivesse rompido totalmente, guardas escoltaram um de seus próprios para o grande salão em algemas de ferro. Seu rosto estava machucado, sua respiração irregular, mas ele repetiu a mesma afirmação diante de todos os membros do conselho. Eu vi Evan Cole perto do portão leste antes do ataque, insistiu ele. Ele não estava sozinho. A câmara explodiu em sussurros inquietos. Lord Preston Hale não perdeu tempo. Tragam o guarda chamado Evan Cole para a frente. Todos os olhares se voltaram para o soldado silencioso que se misturara tão facilmente à vida do palácio. Evan deu um passo para o centro do salão sem resistência. Sua expressão era composta, apesar do peso da suspeita que pressionava de todas as direções. Preston cruzou as mãos atrás das costas.
Você chegou apenas dias antes do veneno entrar neste palácio. Você apareceu onde quer que o problema seguisse. Explique-se. Evan respondeu calmamente. Eu estava inspecionando a parede danificada após minha patrulha designada. Conveniente, retrucou Preston. E a testemunha que te viu? Enganada. Os olhos de Preston se estreitaram. Ou protegendo alguém. Maren ficou entre os servos, seu coração apertado. Ela sabia que Evan havia falado por ela quando ninguém mais o faria. Ela também sabia que o guarda assustado que testemunhava parecia menos um mentiroso do que um homem aterrorizado em decepcionar alguém poderoso. Antes que Preston pudesse continuar, Maren deu um passo à frente. Ele estava comigo pouco antes do ataque, disse ela. O silêncio varreu a sala. Evan se virou para ela, surpreso. Senhorita Whitlock, disse Preston friamente. Você agora está oferecendo um álibi? Estou oferecendo a verdade. Ela descreveu o tratamento da mão ferida de Evan, a conversa deles e o tempo que se passou antes que o alarme soasse. Cada palavra atraiu atenção indesejada para si mesma, mas ela nunca hesitou. Preston andou lentamente pelo piso de mármore. Interessante. Você continua defendendo o mesmo homem. Primeiro a taça envenenada, depois a investigação. Agora isso. Sua voz se aguçou. Talvez suas lealdades estejam conectadas. Thalia ofegou baixinho. A senhora Hester Langley agarrou seu braço para impedi-la de interromper. Maren encontrou o olhar de Preston sem recuar. Minha lealdade pertence ao que é certo. Mesmo que isso signifique proteger um traidor? Mesmo que signifique recusar-se a acusar uma pessoa inocente? A troca deixou o salão suspenso entre o medo e a admiração. Evan sentiu algo mudar dentro dele. Ela estava arriscando tudo por alguém que acreditava ser nada mais do que um guarda comum. Ela não tinha promessa de recompensa, nenhum conhecimento de sua verdadeira identidade, apenas fé no caráter que havia testemunhado. Naquele momento, outro mensageiro correu para dentro carregando um relatório dobrado recuperado da torre de vigia leste. Silas Mercer aceitou-o, escaneou a página e discretamente o entregou a Evan. O documento confirmou o que eles temiam. O mecanismo de travamento havia sido desmontado horas antes do ataque por alguém com autorização oficial. O sabotador havia se movido por corredores restritos, sem desafio. A conspiração alcançava muito além de servos comuns. Preston imediatamente exigiu o relatório. Evan o devolveu sem comentários, revelando nada de seu conteúdo. Cele todos os portões, ordenou Preston. Ninguém sai do palácio. Então, ele se virou para Evan. Até que este assunto seja resolvido, você está aliviado do dever. 2 guardas se aproximaram. Suas mãos pairaram perto de suas espadas. Incerta se o soldado calmo diante deles obedeceria. Evan entregou sua arma sem protesto. O peito de Maren apertou ao observá-lo ser escoltado pelo salão. Seus olhos se encontraram apenas uma vez. Não havia pânico nos dele, apenas resolução silenciosa. Enquanto ele desaparecia para além das pesadas portas, Preston enfrentou a Assembleia mais uma vez. Qualquer um que reter informações compartilhará a punição reservada para conspiradores. Seu aviso permaneceu mesmo depois que a Câmara se esvaziou. Mais tarde naquela noite, Maren caminhou sozinha pelo claustro oeste, lutando para entender como cada tentativa de proteger os outros havia atraído mais perigo em torno das pessoas que ela confiava. Passos se aproximaram atrás dela. Gideon Shaw emergiu das sombras e colocou um pequeno objeto em sua mão sem dizer uma palavra. Era um sinete de prata com o brasão do lobo real, embrulhado em uma tira de pano cinza gasto que ela reconheceu do manto de Evan. Antes que ela pudesse perguntar de onde viera, Gideon falou pouco mais que um sussurro. Não mostre isso a ninguém ainda. Amanhã, o palácio inteiro descobrirá que o homem que eles acusaram nunca foi quem eles acreditavam ser. A luz da manhã inundou as janelas de vitrais do grande salão, mas ninguém admirou sua beleza. Cada nobre, oficial e servo havia sido convocado perante o trono. Evan Cole estava onde os acusados estiveram no dia anterior, ainda vestindo o manto cinza simples que o escondera desde que chegou a Silvercrest. Maren permaneceu perto do fundo ao lado da senhora Hester Langley,
Italia Munro, o sinete de prata escondido sob sua manga. Seus dedos repousavam firmemente sobre ele, embora ela mal percebesse que ainda o segurava. As portas da câmara se abriram mais uma vez. Lord Silas Mercer entrou primeiro, seguido pela guarda real em armadura cerimonial. Sem um único comando, cada capitão cruzou o piso de mármore, desembainhou sua espada e se ajoelhou diante do soldado silencioso. Uma onda de suspiros chocados varreu o salão. O rosto de Lord Preston Hale esvaziou-se de cor. Lady Corinne Bellamy instintivamente deu um passo para trás. Evan calmamente desfez o fecho de seu manto cinza desgastado e o entregou a Silas. Sob o tecido desgastado, repousava o brasão do lobo de prata, usado por apenas um homem no reino. "Levantem-se", disse ele. A autoridade silenciosa em sua voz transformou a sala antes que alguém ousasse respirar novamente. "Vossa Majestade", respondeu Silas, curvando a cabeça. As palavras rolaram pela câmara, como um trovão distante. Maren não se moveu. Por um batimento cardíaco suspenso, ela não viu nem um rei, nem um alfa. Ela viu o guarda silencioso cujas mãos feridas ela havia enfaixado com linho limpo, o estranho que havia se colocado ao lado de uma criança assustada em vez de desviar o olhar. O homem pensativo que ouvira sob a fonte do jardim abandonado, como se cada palavra que ela dissesse importasse. E o companheiro que silenciosamente lhe trouxera uma xícara de chá quente de ervas quando o cansaço quase a dominara. Cada memória retornou de uma vez. As perguntas sobre honra, os olhos cinza prateados firmes, a contenção silenciosa, a bondade que nunca pedira para ser admirada. De repente, cada peça se encaixou. Ele nunca estivera procurando pela mais nobre das damas. Ele nunca estivera procurando pela família mais influente. Ele estivera procurando o coração mais verdadeiro. A emoção prendeu em sua garganta, enquanto a surpresa dava lugar ao entendimento. Everett sabia exatamente quem ele era desde o início. Ela simplesmente teve permissão para saber quem ele era como homem, antes de descobrir quem ele era como seu rei. Só então Maren lentamente se abaixou em uma reverência respeitosa com todos os outros. "Por favor, levantem-se", disse Everett gentilmente. "Eu nunca entrei neste palácio buscando obediência. Vim procurando verdade." Quando Maren levantou o olhar novamente, ela não lutou mais para separar o humilde guarda do alfa-rei. Nunca houve dois homens diferentes. O disfarce havia escondido apenas sua coroa, nunca seu caráter. Everett virou-se para o conselho. "Por dias observei como este reino tratava aqueles que não podiam oferecer nada em troca. Alguns honraram o posto, honrou as pessoas." Suas palavras se instalaram pesadamente pela câmara. Preston tentou recuperar a compostura. "Vossa Majestade, certamente as aparências podem ser enganosas. Alianças políticas ainda exigem cuidado." Everett levantou uma mão, encerrando a interrupção sem raiva. "Aparências são exatamente o motivo pelo qual vim disfarçado." Silas deu um passo à frente, carregando os dardos de ferro negro recuperados, o mecanismo de portão danificado e o relatório da torre de vigia leste. Gideon Shaw acrescentou a tira de pano cerimonial azul real, recuperada sob o colar do lobo ferido. Juntos, as evidências revelaram uma conspiração que havia se movido livremente pelo palácio sob autoridade oficial. Preston não podia mais descartar as conexões que repetidamente ignorara. Guardas o cercaram silenciosamente enquanto Lady Corinne baixava os olhos, percebendo que a ambição a cegara para o caráter genuíno. Everett não celebrou a queda deles. Ele simplesmente permitiu que a verdade falasse mais alto que a acusação. Quando a câmara finalmente se esvaziou sob o escolta de guardas reais, apenas um punhado permaneceu. Maren aproximou-se lentamente e abriu a mão, revelando o sinete do lobo de prata que Gideon lhe confiara. "Isto pertence a você", disse ela suavemente. Everett o aceitou com um sorriso grato, mas não o colocou de volta na mão. "Você o manteve seguro", respondeu ele, "assim como manteve seus princípios." Ela examinou os olhos dele por um longo momento. "Quando você soube?" Seu sorriso se aprofundou quase imperceptivelmente. "Na manhã em que você deu um passo à frente daquele menino assustado." Lágrimas se reuniram novamente nos olhos de Maren,
embora desta vez carregassem calor em vez de choque. Então, todo esse tempo eu não estava tentando decidir quem deveria se tornar rainha, disse Everett calmamente. Eu já havia encontrado a mulher digna da coroa. Eu estava apenas esperando até que o reino pudesse ver o que eu já tinha visto. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, Silas retornou com novas notícias. Investigadores haviam descoberto os livros contábeis ocultos sob o antigo arquivo do conselho. A conspiração finalmente fora exposta. Everett olhou para o trono que permaneceu vazio durante todo o seu disfarce antes de olhar de volta para Meryn. Amanhã, disse ele suavemente, há uma decisão que pretendo tomar diante de todo o Silvercrest, e desta vez ninguém confundirá quem a está tomando. Na tarde seguinte, os sinos de Silvercrest tocaram por todo o reino com uma voz calma e inabalável. Eles não anunciavam outra celebração da Semana da Rainha. Anunciavam o início de um novo capítulo. Nobres se reuniram dentro do grande salão, vestidos com suas melhores vestes. Servos do palácio ficaram quietos ao longo das paredes de mármore. Guardas reais formaram um corredor brilhante, sob estandartes bordados com o brasão do lobo de prata. No fundo da câmara, o trono não estava mais vazio. Rei Everett Callaway entrou sem disfarce, cada passo carregando confiança silenciosa em vez de espetáculo. O manto cinza desgastado fora substituído pelo manto cerimonial do Rei Alpha, mas aqueles que verdadeiramente o conheceram ainda podiam reconhecer os mesmos olhos cinza prateados firmes que um dia pertenceram a um guarda comum do palácio. O silêncio se instalou sobre o salão. Lord Silas Mercer deu um passo à frente e apresentou as evidências finais recuperadas do arquivo oculto do Conselho. Autorizações forjadas com o selo de Lord Preston Hale, registros rastreando a resina de veneno até as provisões militares do norte e testemunhos expondo a conspiração por trás do portão leste sabotado e dos lobos feridos. Diante da verdade inegável, Preston baixou lentamente a cabeça. Eu acreditei que o medo preservaria o reino, confessou ele calmamente. Everett o considerou sem triunfo. O medo pode comandar obediência, respondeu ele, mas nunca conquistou lealdade. Preston foi despojado de seu cargo e sentenciado ao exílio vitalício sob guarda real, enquanto suas propriedades foram dedicadas à restauração do palácio e ao apoio daqueles prejudicados por seus crimes. Lady Corinne Bellamy deu um passo à frente em seguida. Ela removeu a faixa de joias que a marcava como a principal candidata à rainha e a colocou na primeira etapa sob o trono. Passei anos tentando me tornar digna de uma coroa, admitiu ela suavemente. Nunca aprendi como me tornar digna da confiança das pessoas. Everett inclinou a cabeça. Então que hoje seja seu primeiro passo. Nenhum aplauso se seguiu, apenas silêncio respeitoso, deixando espaço para humildade em vez de humilhação. Quando os julgamentos foram concluídos, Everett desceu do trono e caminhou pelo corredor central até parar diante de Meryn Whitlock. Ela ainda usava o mesmo vestido azul acinzentado simples, a mesma bolsa de couro desgastada para ervas e a mesma dignidade silenciosa que carregara na manhã em que se colocou entre uma criança assustada e um chicote erguido. Nada nela havia mudado. O reino simplesmente aprendera a vê-la claramente. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Meryn olhou nos olhos de Everett e não viu mais dois homens diferentes. O humilde guarda, que aceitou suas bandagens com gratidão silenciosa, e o alfa-rei diante de um reino inteiro, sempre foram um e o mesmo. O disfarce havia escondido apenas sua coroa, nunca seu caráter. Everett sorriu gentilmente. Na minha primeira manhã dentro deste palácio, disse ele, observei uma jovem se colocar entre um menino assustado e alguém mais forte do que ela. Ela não tinha razão para acreditar que alguém ficaria ao seu lado, mas ela avançou mesmo assim. A partir daquele momento, cada escolha que você fez confirmou o que eu já havia começado a acreditar. Ele fez uma pausa, as emoções suavizando sua voz. Pensei que estava procurando por uma futura rainha. Em vez disso, cada dia simplesmente revelou que ela estava me apoiando desde o início. O salão ficou perfeitamente imóvel. Everett estendeu a mão, não como um rei dando uma ordem, mas como um homem depositando seu futuro na escolha de outra pessoa. Meryn Whitlock,
disse ele calmamente. Você confiou em mim quando eu não tinha nada a oferecer senão meu caráter. Você acreditou no homem antes mesmo de conhecer o rei. Você vai me escolher, não porque eu sou seu rei, mas porque eu sou o homem que você veio a conhecer. Lágrimas encheram os olhos de Maren enquanto as memórias corriam de volta de uma vez. O rosto assustado de Owen no pátio, a promessa silenciosa da senhora Hester Langley de que um dia alguém ficaria na frente dela, o jardim abandonado, a xícara quente de chá de ervas, o lobo ferido, a falsa acusação e o guarda silencioso que ouvira mais atentamente do que qualquer um jamais havia ouvido. Olhando para Hester, ela encontrou a mulher mais velha sorrindo através das lágrimas. A promessa finalmente se realizara. Maren colocou a mão na de Everett. Sim, sussurrou ela. Eu escolho o homem que conquistou minha confiança antes mesmo de pedir meu amor. Aplausos calorosos gradualmente encheram o grande salão. Owen Reed sorriu orgulhoso entre os pajens do palácio. Talia Monroe riu entre lágrimas felizes. Até Lady Corinne sorriu fracamente, finalmente entendendo por que ela nunca fora verdadeiramente a escolha de Everett. Everett deslizou o sinete restaurado do lobo de prata de volta em sua mão antes de convidar Maren a ficar ao seu lado. Não um passo atrás dele, mas ombro a ombro diante de todo o reino. Enquanto a luz dourada da tarde entrava pelas janelas de vitrais, Silvercrest testemunhou muito mais do que a escolha de sua futura rainha. Testemunhou um rei, provando que a verdadeira força é gentil, e uma humilde ômega, descobrindo que o maior amor é conquistado não por nascimento, status ou poder, mas pela coragem silenciosa de permanecer fiel a si mesmo, quando ninguém acredita que uma coroa está observando. Por gerações depois, o reino lembraria do rei Alfa, que entrou em seu próprio palácio, disfarçado de guarda comum, apenas para descobrir que a mulher destinada a se tornar sua rainha havia revelado a grandeza de seu coração muito antes de ela perceber que um rei estava observando.